E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E eu estou tratando de um tema muito polêmico. Como vocês já viram pelo título, são Fashion Watches. E aqui nós temos três exemplos desse tipo de relógio, que consiste basicamente em relógios que são feitos por marcas de moda. E eu queria tratar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Sim, porque existem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens que a gente encontra em Fashion Watches é que normalmente, por elas terem uma marca, um nome a zelar, elas colocam os materiais, esses componentes externos, de melhor qualidade. Por exemplo, elas trabalham, na maioria das vezes, com aço inoxidável, tanto a tampa traseira como toda a caixa. Existem algumas marcas que fazem os seus relógios, até marcas conhecidas como a Timex, por exemplo, que tem uma infinidade de modelos que tem apenas a tampa traseira feita de aço inoxidável. Qual é a vantagem de você ter uma caixa toda de aço inoxidável? Bem, a questão da durabilidade, porque quando você tem o corpo feito de uma liga, que não o aço inoxidável, ligas mais simples, de latão, elas tendem a ter um banho ali para ficar na cor prateado, na cor dourado, e com o tempo esse material vai se desgastando, vai, abre aspas, corroendo, tirando aí essa camada de banho, né, vamos dizer assim, além de também o suor desgastar esse próprio metal, essa própria liga metálica aí que não é feita de aço inoxidável. Falando um pouco ainda sobre os Fashion Watches, a questão da assistência técnica é variável aqui no Brasil. Algumas marcas possuem a assistência técnica atrelada com uma outra marca nacional e aí você consegue encontrar mais facilmente assistência técnica, trocar pilhas, baterias na própria assistência técnica, precisar de uma peça, eventualmente você pode conseguir com essa assistência técnica que é de alguma marca nacional, né? Tecnos, Oriente e assim vai. Outras marcas não têm assistência técnica. Eu já ouvi falar que, por exemplo, quando você vai até a Vivara, precisa trocar uma bateria, precisa de algo nesse sentido, eles ficam com seu relógio, levam até outro local, uma assistência técnica de outro estado, demora um pouco. Eu acho que com o tempo isso já mudou ou vai mudar. E um outro ponto também que os amantes de relógio talvez gostem, e a maioria dos usuários iniciantes, ou nós mesmos, não compreendemos, é essa questão da história, né? Uma marca como Rolex, Cartier, Patek Philippe, não estou aqui dizendo que elas valem também o preço delas, mas ao longo da história elas foram modelando a tradição delas, o designer delas e foram criando ali uma técnica, vamos dizer assim, como um pintor que vai ao longo do tempo melhorando a sua técnica. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, Da Vinci ele nunca pintou desde criancinha até envelhecer da mesma forma, ele foi melhorando a sua técnica e essa evolução é que chama atenção, é o interesse das pessoas. Essas marcas, por serem muito jovens, por terceirizarem para diversas fábricas, não têm, vamos dizer assim, uma identidade tão própria que você possa ver e dizer, pegar um relógio e dizer, esse aqui é um Lacoste, esse aqui é um Tommy, coisa desse tipo, né? O que é apreciado por pessoas da urologia, né? Claro, a gente está falando aí em patamares muito distintos. Um dos pontos fortes dos Fashion Watches é a questão do design. Algumas marcas e alguns modelos investem nessa questão de design, como você pode ver aqui, cores bem diferenciadas, preto misturado com laranja, uma cor de fundo creme que não é tão fácil de achar. E quando você veste alguma dessas marcas aqui, claro que você está carimbando um estilo, abre aspas, um bom gosto para moda. E é esse o principal aspecto dos relógios de moda, dos Fashion Watches. Dependendo do meio em que você anda, você vai trazer para si bons olhos, né, um certo patamar e, abre aspas, um certo grau de diferenciação, que é basicamente o que algumas pessoas ricas fazem ao comprar um Rolex. O Rolex não é o relógio mais caro do mundo, não é a marca mais cara, só que ele traz um grau de diferenciação em relações, inter-relações com pessoas, fazer negócios e coisas desse tipo. Talvez você não acredite, mas muitas vezes essas pessoas compram esse tipo de relógio, de marca, como todos nós compramos algum tipo de marca, de produto, para ser um diferencial, porque achamos interessante aquela marca famosa e tudo mais. Só que é importante que a gente saiba que eles cobram um valor por essa estampa, por essa logomarca, assim como as camisas da Nike, da Adidas, dos clubes de futebol não valem o material que é utilizado nela, esse preço que eles cobram, porque eles estão colocando também ali esse preço da marca, né, estampada. Esses relógios também
vão cobrar um valor a mais. E aí é o principal ponto em que os amantes de relógios questionam as marcas de moda. A gente pode resumir que essas marcas não têm o melhor custo-benefício do mercado e algumas vezes, algumas delas, principalmente no passado, se utilizavam de mecanismos chineses. Agora não, já peguei relógios de clientes aqui que vinham com movimento suíço, esses aqui utilizam movimentos japoneses, né, da Seiko, do grupo Seiko, e por aí vai. Claro, não são os melhores dessas marcas, mas pelo menos tem um certo grau de confiabilidade. Quando a gente fala que elas têm baixo custo-benefício, se você imaginar que essas caixas são produzidas em grande quantidade por um preço bem barato, que esses mecanismos a quartzo que fazem esses relógios funcionar custam em torno de $3 ou até menos para as fábricas comprando em quantidade, você compreender que esse relógio custa R$1.000, R$900, você vai entender ali o que de fato você está pagando pelo produto, pelo material que foi utilizado e o que você está pagando pelo logomarca, pelo selo de qualidade aí dessas marcas. E se você compreende essa questão do custo-benefício, valor das peças que são aqui utilizadas, como é que esse material dessas marcas são feitos e você gosta do relógio, você tem toda essa compreensão, ok, eu vou lhe apoiar na compra do seu relógio, seja ele qual for. E é isso, pessoal. Eu já vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, deixem aí o like se puderem e até o nosso próximo vídeo.